Olá, sombrios, tudo bem? Bem-vindos ao especial de Halloween de 2025. O especial deste ano é sobre Latoya Amos, sua mãe e seus três filhos, que, segundo eles, moraram em uma casa que era cheia de demônios. E posteriormente descobriram que, na realidade, não eram 10 ou 20 demônios, mas sim 200. Espero que gostem. Em novembro de 2011, Latoya Amos, sua mãe, Rosa Campbell, e seus três filhos, que na época tinham respectivamente 7, 9 e 12 anos, se mudaram para uma casa localizada na Rua Carolina, número 3860, na cidade de Gary, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A rua era tranquila, como toda rua do subúrbio de cidades, e era repleta de pequenas casas. Dias depois da mudança, a família alegou que moscas pretas começaram a invadir a varanda no mês de dezembro, coisa que é muito estranha para a época, pois no estado de Indiana é comum nevar nesta época do ano. E além disso, a casa era cercada por uma tela para impedir que os insetos entrassem. Ainda assim, as moscas continuaram voltando e voltando. Segundo Rosa disse ao site Indianópolis, Nós os matamos e os matamos e os matamos, mas eles continuaram voltando. Isso não é normal. além disso, havia outros acontecimentos estranhos. Por exemplo, um dia depois da meia-noite, Rosa e Latoya disseram que ocasionalmente ouviram passos subindo as escadas do porão, mesmo elas estando na cozinha, e o rangido da porta que estava abrindo entre o porão e a cozinha. Porém, quando isso aconteceu, não havia ninguém na porta. Mesmo depois que elas trancaram a porta do porão, o barulho continuou. Rosa disse que acordou uma noite e viu uma figura sombria de um homem andando de um lado para o outro da sala de estar. Ela se assustou e pulou da cama. E foi investigar o que estava acontecendo e encontrou grandes marcas de bota molhada no chão. Em um dia, por volta das 2 da manhã, a família estava acordada, pois, segundo algumas fontes, a família estava de luto pela morte de um ente querido que participava de um grupo de amigos. Porém, em outras fontes, diziam que uma das filhas estava dando uma festa do pijama com algumas amigas. Porém, uma coisa que todas as fontes contam é que, em certo momento, a Toya, que estava no quarto de sua mãe, assustou com gritos de um de seus filhos, chamando por ela. Então Rosa correu para o quarto, onde ouviu os gritos e viu sua neta de 12 anos e uma amiga que estavam levitando acima da cama, inconscientes. De acordo com o relato dos acontecimentos, Latoya e outros cercaram as garotas e começaram a rezar. Rosa disse se lembrar de ter ficado apavorada e contou ao Indiana Stars. Eu pensei, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Segundo Rose, eventualmente, a sua neta desceu para a cama. A garota acordou sem se lembrar do que aconteceu. E Latoya e Rose disseram que as pessoas que estavam na casa naquela noite depois começaram a se recusar a retornar para visitar. Latoya e Rose também disseram que não sabiam exatamente o que era, mas acreditavam que era algo sobrenatural. Com isso, elas começaram a ligar para as igrejas locais, mas a maioria se recusou a ouvir a história até o fim. Eventualmente, depois de ouvir Rose e Latoya falarem sobre a casa e levarem algumas pessoas para visitá-las, funcionários de uma igreja disseram a elas que a casa estava cheia de espíritos, e os funcionários
recomendaram que a família limpasse a casa com água sanitária e amônia e, em seguida, usasse óleo para desenhar cruzes em todas as portas e janelas. Além da igreja, as duas entraram em contato com dois clarividentes que, ao visitarem a casa, disseram que ela estava sitiada por demônios, cerca de 200. A Toia disse que seguiu o conselho de uma das clarividentes e fez um altar no porão para tentar espantar os demônios. A Toia disse que nada de estranho aconteceu nos próximos 3 dias. Porém, as coisas pioraram. A família começou a ser possuída. Como dito anteriormente, a Toia disse que nada de estranho aconteceu nos 3 dias seguintes. E então, as coisas começaram a piorar. A família disse que os demônios começaram a possuir Latoya e seus filhos. O garoto mais novo, por exemplo, que na época tinha 7 anos, começou a se sentar na frente de um dos armários e começou a conversar com um garoto que só ele via e ninguém mais. Em um outro momento, a garota mais nova, a de 9 anos, começou a descrever como era a sensação de ser morto por alguém. Em um outro momento, novamente, o filho de 7 anos voou para fora do banheiro como se tivesse sido jogado por alguém. Em um quarto momento, a cabeceira da cama bateu de uma vez em uma das filhas de Latoya, causando um ferimento que precisou de pontos. Por fim, a menina de 12 anos começou a dizer aos profissionais da saúde mental que às vezes se sentia como se estivesse sendo sufocada e pressionada para não poder falar ou se mover. Ela narrou que ouviu uma voz dizer que ela nunca mais iria ver sua família e que não iria viver mais 20 minutos. Em 19 de abril de 2012, a família foi procurar um médico. O Dr. Geoffrey O'Neill Latoya disse que ela contou ao médico o que a família estava passando, esperando que ele entendesse. Geoffrey disse ao The Stars que era bizarro o que ela narrou. Então, ele resolveu visitar a família e relatou que quando chegou na casa, durante a suposta assombração, notou o comportamento das crianças e narrou que era um comportamento delirante. A filha de 9 anos foi descrita como agindo racionalmente. Porém, o mais novo foi descrito como se estivesse gritando e se debatendo. De acordo com o relatório da equipe médica, o garoto de 7 anos foi levado e jogado na parede sem ao menos ninguém tocá-lo. Alguém do consultório médico, ao ver isso, ligou para o 911 e então a polícia e o pessoal da emergência levaram todas as crianças para o campus do Hospital Metodista em Gary. Para que isso fosse possível, o médico disse que foram necessários de 7 a 8 policiais para imobilizar o filho mais novo, lembrando que ele tinha apenas 7 anos. Então, alguém do centro médico ligou para o Departamento de Serviços Infantis, a sigla DCS, e pediu para que a agência investigasse a Latoya por possível abuso ou negligência infantil. A pessoa que ligou não se identificou, mas especulou que Latoya poderia ter uma doença mental. Essa pessoa acreditava que as crianças estavam se apresentando para Latoya e ela estava incentivando seus comportamentos. A gerente do caso de família da DCS, Valerie Washington, foi convidada a lidar com a investigação inicial. Ela deu o seguinte relato à polícia e no relatório de seu oficial de admissão. O pessoal do hospital examinou Latoya e seus filhos e descobriu que eles estavam saudáveis e livres de marcas ou hematomas. Um psiquiatra do hospital avaliou Latoya e determinou que ela estava em mente sã. Valerie entrevistou a família ainda no hospital. Enquanto falava com Latoya, o garoto de 7 anos começou a rosnar e mostrar os dentes. Seus olhos reviraram para trás de sua cabeça. Mais tarde, ainda naquela noite, Valerie e uma enfermeira levaram esse garoto de 7 anos e a filha de 9 a uma pequena sala de exames para uma entrevista. Rose se juntou a eles.
O garoto de 7 anos olhou nos olhos da irmã de 9 e começou a rosnar novamente. É hora de morrer. E o garoto falou isso com uma voz profunda e não natural. Eu vou te matar. A garota de 9 anos começou a dar cabeçadas no estômago de Rose, e a avó se agarrou à mão de sua neta e começou a rezar. De acordo com o relatório original do DCS, a garota de 9 anos tinha um sorriso estranho, e ela caminhou para trás até uma parede, e posteriormente subiu para o teto. No dia seguinte, foi aniversário de 8 anos do filho mais novo. A família comemorou o aniversário cantando e comendo um bolo em miniatura. Latoya disse que Valerie disse a eles que as crianças não iriam voltar para casa. Segundo o que a Valerie escreveu nos formulários da DCS, Todas as crianças estavam experimentando sofrimento espiritual e emocional. na manhã de 20 de abril de 2012, Michael Magnot, padre da paróquia Santo Estevão, em Maryville, recebeu um pedido para realizar um exorcismo na filha de 9 anos de Latoya. Ele visitou a família 2 dias depois para entrevistá-la. 2 horas, Latoya e Rose detalharam os fenômenos para o padre. Foi então que Rose interrompeu o padre e apontou para a luz bruxelante do banheiro. A cintilação parava cada vez que Michael se aproximava para investigar, o que ele atribuiu a uma presença demoníaca. Latoya reclamou de ter dores de cabeça. Foi aí que Michael disse que ela convulsionou imediatamente depois que ele colocou um crucifixo em sua cabeça. Depois de uma entrevista que durou mais de 4 horas, Michael disse às duas que estava convencido de que a família estava sendo atormentada por demônios e também achava que haviam fantasmas na casa. Michael abençoou a casa antes de sair. Ele disse a Latoya e a Rose para que elas saíssem, pois a casa não era segura. Elas foram morar temporariamente com um parente. Uma semana depois, as duas estavam de volta à casa endemoniada, na Carolina Street, para deixar Valerie verificar as condições da casa. A agente da DCS pediu para um policial do condado que fosse junto com ela. Rose disse aos policiais que os demônios pareciam emanar debaixo das escadas. Austin, o capitão da polícia de Gary, disse ao Indiana Star que acreditava em fantasmas e no sobrenatural, porém disse que não acreditava nos demônios. Austin disse que mudou de ideia depois de visitar a casa de Latoya. Durante a entrevista com Rose, um dos gravadores de áudio do policial apresentou defeito. A luz de energia piscou para indicar que a bateria estava acabando, embora o policial tivesse colocado baterias novas no gravador mais cedo naquele dia, e normalmente as baterias duram o dia inteiro. Outro policial gravou o áudio e, quando reproduziu mais tarde, ouviu uma voz desconhecida sussurrar um oi. Esse policial que gravou o áudio também tirou fotos da casa. Em uma das fotos que foi tirada nas escadas do porão, havia uma imagem branca nublada no canto superior direito. Quando o policial ampliou a foto, essa nuvem tinha a aparência de um rosto. Rosa, Latoya, Austin e outros 2 policiais da visita inicial voltaram para a casa da Carolina Street. No dia 10 de maio de 2012, os policiais visitaram após o horário de trabalho. Eles se juntaram ao padre Michael e à gerente do caso da família DCS, Valerie. Um policial do condado levou seu cão policial pela casa, mas o cão não demonstrou interesse em nenhuma área específica. O padre disse à polícia que queria verificar a sujeira embaixo da escada em busca de um pentagrama ou objetos pessoais que pudessem ter sido amaldiçoados.
Ele disse que um pentagrama pode indicar uma presença demoníaca e um possível portal para o inferno. Ou então, poderia também ter algum vestígio de alguém que tivesse morrido em casa e fosse enterrado sob as escadas. Isso poderia explicar a atividade paranormal. Porém, nada foi encontrado e com isso, o padre Michael abençoou um pouco de sal que ele tinha e disse ser uma barreira para o mal e o espalhou por baixo das escadas e por todo o porão. Depois disso, quando o padre começou a interrogar Latoya, ela disse que estava sentindo uma dor tremenda, tanto na cabeça quanto no ombro, de acordo com os registros policiais. Ela se juntou ao Valerie do lado de fora da casa. O padre Michael usou o crucifixo para verificar se havia demônios dentro de Latoya. Quando ele colocou o crucifixo sobre ela, Latoya se contorceu, revelando a presença demoníaca. Ele, então, deu o crucifixo para Latoya e, de alguma forma, a figura de Cristo desapareceu. Ele escreveu um relatório detalhando suas descobertas e pediu permissão para o bispo Dale para realizar um exorcismo em Latoya. O padre disse que o bispo nunca havia autorizado um exorcismo em 21 anos como bispo da diocese de Gary. O bispo Dale, inicialmente, negou o pedido de Michael, além de dizer ao padre para contactar outros padres que já haviam realizado exorcismos. Michael disse que precisava que outros padres lhe ensinassem o ritual para um exorcismo menor. Os padres que ele consultou disseram para ele pesquisar na internet. Ele disse que realizou uma bênção intensa na casa de Latoya. O ritual consistiu em orações, declarações e apelos para expulsar os demônios. Valerie disse que teve uma série de problemas de saúde depois de visitar a casa. Por exemplo, uma semana depois da última visita, ela disse que sofreu queimaduras de 3º grau em um acidente de moto. Após o ritual menor, Michael disse a Latoya para pesquisar os nomes dos demônios que a atormentavam. Cada demônio tem um nome e uma personalidade, disse o padre. Latoya e uma amiga começaram a pesquisar os nomes dos demônios online, e um dos nomes que elas acharam foi a de Beelzebub, o Senhor das Moscas. Latoya disse que os outros demônios também eram de alta patente e foram designados a ela, incluindo alguns tenentes e sargentos. Abrindo um parêntese aqui, Beelzebub representa a gula e a origem do orgulho. Além disso, é considerado um dos 7 príncipes do inferno, segundo a demonologia. Além de ser um dos 7 príncipes, Beelzebub é um dos chefes do exército do inferno, atuando diretamente com Lúcifer. Voltando ao assunto, após o rito menor, o padre disse que o bispo lhe deu permissão para exorcizar Latoya em um ritual maior. O ritual maior é a mesma coisa do exorcismo menor, mas mais poderoso, porque tem o respaldo da igreja. Michael realizou 3 exorcismos maiores em Latoya, o primeiro em junho de 2012, em sua igreja em Maryville. Entre o segundo e o terceiro exorcismo, Michael disse que fez um retiro espiritual. Nessa época, Latoya e sua mãe já haviam se mudado para Indianápolis, mas tiveram que voltar para Gary para os exorcismos e para as audiências judiciais, pois seus filhos ainda estavam sob os cuidados do Departamento de Serviços à Criança. Ao mesmo tempo, uma mulher que auxiliou o padre em alguns dos exorcismos ajudou Michael a elaborar um plano B caso Latoya tivesse problemas enquanto ele estivesse ausente. Latoya então ligou enquanto Michael estava em seu retiro, reclamando de pesadelos. A mulher que havia auxiliado nos exorcismos executou o plano B neste momento. Depois disso, Latoya disse que seus pesadelos terminaram. No exorcismo final, em 2012, Michael disse que orou e repreendeu os demônios em latim.
Michael afirmou que Latoya teve convulsões enquanto ele condenava os demônios, porém não aconteceu nada durante as orações. Quando ela adormeceu, ele proferiu palavras de agradecimento. Essa seria a última vez que Latoya veria Michael. Ela e sua mãe voltaram para Indianápolis, onde dizem viver sem medo. A antiga casa de Latoya, na Rua Carolina, se tornou objeto de curiosidade local, tanto que o proprietário da casa, Charles Reed, ligou para o departamento de polícia de Gary, pedindo para que os policiais parassem de passar em frente à casa, pois isso estava assustando sua nova inquilina. Latoya recuperou a guarda de seus filhos em novembro de 2012, cerca de 6 meses depois de terem sido retirados de sua residência. O Departamento de Serviços à Criança continuou a acompanhar as crianças e garantir que frequentassem a escola até que o caso fosse encerrado. Latoya descreveu o regresso dos filhos como o dia mais feliz de sua vida. As crianças disseram que se sentiram seguras depois de saírem da casa da Rua Carolina. Os 3 deixaram para trás suas vozes demoníacas e suas queixas. Atualmente, não se sabe como Latoya e seus filhos estão. Com relação à casa em que a família de Latoya viveu, ela acabou sendo comprada por Zach Bagans, produtor executivo do programa Ghost Adventures, por $35 mil, explicou o Indianapolis Star. No final, ele acabou demolindo a casa que tinha fama de maldita. Bem sombrios, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.